Fala galera, tudo bem? Douglas aqui. Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre Davi. Davi que foi um grande guerreiro, homem de fé, levantado por Deus e escolhido por Deus para reinar sobre a terra. A Bíblia fala de um menino chamado Davi, escolhido para viver um grande propósito. Mas passando todo esse processo que o fez governar sobre uma parte das pessoas que ali estavam, a palavra diz que ele passou por muitas lutas e batalhas. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos diz: vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Davi foi um menino guerreador. Davi foi um menino que se tornou um homem que reinou naquela terra. A palavra diz que ali ele viveu processos, viveu desertos, períodos difíceis, e durante esses processos ele superou. A Bíblia diz que ali mesmo ele governou sobre aquelas pessoas, ali mesmo ele cuidou daquelas pessoas, mas a palavra também vai dizer que foi um cara muito guerreiro, A palavra nos diz que nos períodos de desertos que ele passou foram muito difíceis, mas independente de qualquer tempestade que ele viveu, foi guerreiro e confiando em Deus superou todas, A palavra nos diz que ele foi um guerreiro de fé. Um pouco mais fundo, diz que ele passou por vales. Existem diversas qualidades que o fizeram prosseguir e que o tornou um homem vitorioso em meio às guerras que ele passou e que ele superou, os processos que ele enfrentou e conquistou vitória sobre aquelas pessoas, sobre aquele lugar, Então todas essas guerras que ele passava era só um preparo para ele viver o sobrenatural que Deus tinha para a vida dele. Mas ele viveu o sobrenatural e ele venceu porque ele perseverou, Ele venceu sobre aquele lugar, ele rompeu todos os limites dele e superou todas as dificuldades deles e reinou sobre aquelas pessoas, reinou sobre aquelas vidas. Então a Bíblia nos diz que era um homem com o coração contrito e quebrantado na presença de Deus, sincero e puro. A palavra diz que mesmo quando ele errava, mesmo quando ele pecava, ele se achegava diante da presença de Deus com um coração puro, com um coração sincero, com um coração contrito. Então existem vários motivos que o fizeram uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que alcançou os objetivos que ele tinha em mente, os sonhos, e alcançou realmente todas as promessas que Deus tinha para a vida dele. Então ele foi uma pessoa vitoriosa, ele foi um governador, se tornou um rei vitorioso. Então, independente das dificuldades que ele passava, ele conseguia superar, ele conseguia prosseguir, mas o coração dele estava firmado no propósito que ele tinha em mente. O coração dele não estava firmado nas situações e nas circunstâncias que ele passava durante aquele período, mas o coração dele estava um coração contrito e quebrantado diante da presença de Deus. Então, muitas das vezes, para que nós possamos viver os nossos sonhos, viver os nossos propósitos, sonhos que Deus tem colocado em nossos corações, sonhos que Deus tem colocado, semeado em nossas mentes, nós precisamos realmente ter o coração puro, um coração sincero diante da presença de Deus, um coração verdadeiro, para que realmente Deus possa reconhecer e realmente a presença de Deus possa fluir sobre nossas vidas e nós possamos alcançar todos os objetivos. Porque a nossa capacidade mesmo, nós não podemos alcançar nada, mas toda a capacidade, todo o potencial que nós temos, que flui em nós e através de nós, vem de Deus, flui diretamente do coração de Deus sobre nossas vidas, sobre nossa casa e sobre nossas famílias. Então realmente nós precisamos ter esse senso de propósito, esse coração sincero diante da presença de Deus, que nos traz direção e nos faz andar realmente alinhado segundo a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Então que nós possamos permanecer com esse coração sincero, com esse coração quebrantado diante da presença de Deus, que nos faz, muitas das vezes, nos períodos em que nós estamos com aflições, nos períodos em que nós nos sentimos pressionados, nos períodos onde nós não conseguimos enxergar mais saídas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, situações que nós enfrentamos nos dias a dias, realmente nós
conseguimos encontrar em Deus um refúgio. Nós conseguimos encontrar em Deus um lugar de paz, onde nós nos sentimos seguros, onde nós nos sentimos realmente amados. Então, que Jesus realmente possa ser um exemplo de vida, um exemplo de legado sobre nossas vidas, sobre nossas casas, e que nós possamos realmente reconhecer quem Jesus foi e o que Ele fez aqui nessa terra. Então, que o amor dele possa fluir em nossas vidas, que o amor dele possa fluir de forma sobrenatural sobre nossas famílias. Realmente que nós possamos nos achegar diante da presença de Deus com um coração puro, para que nós possamos realmente nos alinhar novamente com o propósito que Ele tem para as nossas vidas, com o propósito que Ele tem para que nós possamos viver essas promessas e viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então que o nosso coração possa ser um coração quebrantado, um coração humilde diante da presença de Deus, que consegue se achegar dia a dia, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio aos problemas, consegue se achegar diante da presença de Deus e realmente fluir de modo sobrenatural, encontrando realmente e indo de encontro com esse amor diante da presença de Deus. Amém?